Foi no final do ano de 2020 que a gente fez o trabalho. Queria que você me desse uma resumida de tudo que aconteceu de lá para cá, que te trouxe aqui até o Reset Quântico agora novamente. Daquela ocasião para cá, teve uma mudança maravilhosa. Tudo fluiu muito bem, sabe? Só prosperidade, assim, nesses anos aí, no trabalho, né, profissional, em casa, com a família. Então, assim, foi muito bom. Tudo que eu fui depois planejando veio acontecendo. Foi como se tivesse, né, abriu assim a cabeça. Então, prosperei muito, foi muito bom. Eu já queria ter feito antes, na verdade, a gente conversou acho que o ano passado, mas eu já queria fazer até para dar uma, sabe, uma reciclada de novo, né? Então eu digo, bom, eu acho que está na hora de refazer para tentar de novo desbloquear algumas coisas que acabam bloqueando a gente, por mais que tente, né, não tem 100% de êxito, né? Na questão do trabalho, né, que naquela época eu disse que eu não queria mais trabalhar com uma atividade, o meu ramo, que eu não queria mais, então acabei enxergando que era o que eu sabia fazer, o que eu gostava de fazer e até hoje continuo pensando assim. Nesse meio tempo eu abri uma outra empresa, então isso foi o que mais me direcionou a fazer o reset já agora, assim, não esperar mais, sabe? Então isso foi um dos pontos. Eu digo, opa, tá ligando um alerta aí, eu preciso me situar de novo, eu não posso perder o foco. Então, naquela época, você tinha falado, né, que já há 6 anos você estava querendo mudar de profissão, né? Então, a gente fez o Reset Quântico, o que mudou, na verdade, foi sua perspectiva. Você percebeu que você estava bem dentro do ramo, que estava atrapalhando, na verdade, eram coisas internas, não era o trabalho. Internas minhas, isso. De 22 anos de empresa, naquela época eu fazia uns 17, eu tive vamos dizer que uma prosperidade profissional num curto prazo que eu não tive nos 18 anos para trás, entendeu? E aí naquela ocasião, é justamente por isso, porque não ia para frente, né? Então eu estava bem desgostoso da profissão. E aí realmente o bloqueio estava em mim. É como se tivesse desbloqueado, ativado alguma coisa na cabeça, assim, que começou a despertar. Foi muito, muito bom, assim, sabe? Teve uma mudança muito significativa. A quantidade de trabalho até ela foi proporcional ao que eu já tinha antes, mas a maneira que eu administrei esses trabalhos fez com que eu tivesse uma rentabilidade 80% maior do que eu tinha antes. Na verdade, antes a rentabilidade era quase que inexistente. Terminava o final de ano sempre devendo. E agora não, agora a gente termina o final de ano com sobra e com investimentos em patrimônio. Então a gente conseguiu se alavancar muito, né? Assim, vejo que teve uma evolução que não se teve lá atrás. Aí, quando a gente fez o primeiro reset, então, tinha algumas questões físicas, também a questão dos olhos vermelhos, né? Você falou até muito pelo estresse do trabalho. Como foi essa questão física com você? Até ficou, assim, um bom tempo sem se manifestar. E nas últimas semanas eu tive alguns dias com o olho vermelho de um pouco de estresse. Depois que a gente fez o reset, as coisas aconteceram uma velocidade muito louca, assim, sabe? Foi uma mudança muito gigantesca, sabe? Então, com certeza, a mudança de casa, viagem, tudo isso tem algum peso aí. Quando a gente fez o reset, como se tivesse ligado uma chave, sabe? E eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava antes. Realmente, é como se fosse, não, tinha um bloqueio travado, aquilo te destravou e tu enxergou 1.000 quilômetros para frente. E aí as coisas começaram a acontecer. Eu comecei na minha cabeça a montar estratégias do meu trabalho e comecei a criar metas. E as metas foram acontecendo exatamente como eu determinei. Eu acertava as situações, por exemplo, numa reunião que nós tivemos de um negócio, eu acertei o valor que a empresa ia gastar com material, sem fazer nenhum planejamento de custo. Eu falei, olha, para gastar tantos mil aqui com essa empresa que vocês estão cotando, e vocês vão gastar comigo tantos mil a menos. E isso fechou exatamente como eu falei. Eu, como se tivesse despertado aquilo que estava dentro de mim. Esse processo aconteceu talvez 3, 4 meses depois do reset. Não vou conseguir lembrar exatamente, mas foi muito rápido, sabe? Como você viu, né? Foi um trabalho que na época a gente fez para você e isso desbloqueou as coisas no seu profissional também. Porque quando a gente faz um trabalho para você, tudo que está relacionado à sua vida, isso vai ser impactado de uma forma indireta. Os seus filhos podem ser impactados com isso, né? Seus descendentes, eles estão vinculados ao seu campo também. Então, talvez se você pensar hoje, você pode até talvez perceber alguma transformação deles. Depois do reset, é como se eu tivesse tomado um calmante. Então, não tem mais explosão. Tudo eu converso, tudo é de boa. Tanto que eles preferem conversar comigo do que com a mãe deles. Então, eles enxergam assim, o pai é de boa. E eu realmente me sinto assim, eu me sinto mais tranquilo, sabe?